Olá, caro professor José Roberto, tutor Lucas Ferreira, tutor Gerson Pereira, espero que estejam bem. Eu sou Dilene Pereira Brito, aluna de licenciatura em Geografia do Polo de Nova Friburgo. Então, como não pude estagiar, presencialmente nas escolas, consequentemente não tive acesso ao conteúdo, plano de aula, os livros didáticos da série que vou apresentar a aula, eu tomei como base para este trabalho e todos os outros, que eu tive que fazer durante esses períodos agora de pandemia, AD, AP, enfim, todos, os livros usados pelos meus filhos da rede particular, que era o que eu tinha acesso. Então, para esta videoaula, eu trabalhei no livro do 6º ano, Para Vivermos Juntos, da editora Edições SM Limitada, do autor Fernando dos Santos Sampaio. Eu gostei muito do livro, muito boa qualidade, e em todos os aspectos, o conteúdo, a apresentação e o próprio material mesmo, capa, as folhas, as impressões, as ilustrações, assim, de muito boa qualidade. E outra coisa também que eu gostei aqui no livro, que eu escolhi o capítulo e tive observando até dentro dos outros trabalhos também que eu tinha feito, que o autor, ele sempre inicia ou termina o capítulo com uma provocação, um questionamento, uma discussão ou uma análise, o que colabora muito para a gente trabalhar a interdisciplinaridade, Então, os conteúdos são sempre muito bem, assim, elaborados, a linguagem muito fácil, de ser assimilada pelos alunos. Então, pois bem, vamos lá agora a essa apresentação da videoaula. Eu escolhi o tema hidrosfera. Então, agora eu vou partir direto para a aula, que eu já tinha feito, mas não tinha feito de forma adequada, a apresentação do vídeo. Porque uma coisa é assim que eu percebi, quando a gente tem ali, o plano de aula, você pega o conteúdo, você procura a mídia, você procura material de apoio, e aí você coloca aquilo ali no papel. Mas quando a gente vai aqui para frente para poder fazer, é bem diferente. E aí, quando eu fiz o plano, quando eu fiz aquele trabalho, a montar, aí eu falei assim, nossa, mas aí o vídeo são só 20 minutos, de 15 a 20 minutos. Aí eu comecei a restringir. Tira aqui, eu faço assim, não, vou ficar só com esse tema, porque aí não vai dar tempo, Eu imaginei logo uma aula para aquele tema. Mas a hora que a gente coloca aqui no vídeo, aí fica um pouquinho mais complicado, Mas então, vamos lá. Olá, queridos alunos, queridas alunas, como vocês estão? Como está toda a família? Eu espero que todos estejam bem, cumprindo as medidas de prevenção contra o Covid-19. Só sair de casa quando for necessário, continuar usando máscara, evitar aglomerações. Vamos continuar fazendo a nossa parte para que em breve a gente possa estar junto novamente. Muito bem. O tema central da nossa aula hoje é hidrosfera terrestre. O que é hidrosfera terrestre? Então, vamos começar pela própria palavra. Hidros é igual a água. Fera, camada. Então, hidrosfera é a camada de água no planeta Terra. Como vocês mesmos perceberam aqui na ilustração inicial, A água, toda a forma de água ali do planeta. Então, a hidrosfera é formada por toda a água presente no planeta Terra. Os oceanos, os mares, os rios, as lagoas, as geleiras, as águas subterrâneas e até a água presente na atmosfera. Então, com base nisso, nós vamos hoje pegar um fiozinho aqui para falar muito sobre a importância da água. Um detalhe, sobre a nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar esse tema em conjunto com outras disciplinas. No caso, vamos trabalhar com os professores de ciências e de português.
Então, cada um desses professores vai desenvolver o tema dentro da sua disciplina. Aqui, com a gente, em Geografia, nós vamos nos deter no tópico da importância da água, seus estados físicos, o ciclo, a escassez e as medidas preventivas. Então, eu vou precisar muito do empenho de vocês para continuar pensando, anotando e trocando ideias com os colegas e os outros professores durante o tempo, durante a semana, né? Quando as outras matérias também vão trabalhar o tema. Porque a ideia é a gente depois agrupar o conhecimento do tema dentro de cada disciplina e no final a gente gerar um grande relatório e uma bonita apresentação e conscientização. Então, vocês vão fazer uma apresentação depois para os colegas de vocês, né, de outras turmas, de outra série. Então, por isso que a gente tem que trabalhar bem juntinho com todos os professores e com os colegas, porque só aqui, né, eu aqui, vocês aí do outro lado, não vai ficar legal. Então, a gente tem que trabalhar, vocês têm acesso, vocês estão sempre em comunicação, nós estamos, né, no universo, na vida aqui o tempo todo em comunicação, e a gente vai usar essa forma de comunicação que hoje a gente tem aí por redes sociais e por outros aplicativos aí, para a gente também trocar ideia em cima do conteúdo da aula, tá bom? Então, ó, eu conto com vocês, tá bom? Então, vamos continuar. Então, como eu falei, nós vamos nos deter muito à importância da água. A água é um elemento fundamental para a existência e a manutenção da vida no planeta Terra. Precisamos de água para as atividades diárias, como higiene pessoal, o preparo de alimentos. Então, de onde que vem a água? Dos rios e dos oceanos é que a gente retira esse recurso. Agora eu vou colocar para vocês aqui um slide com uma foto, que a gente vai começar a falar da importância da água e eu quero que vocês comecem a analisar essa foto. Agora eu quero que vocês observem a foto, que eu vou colocar aqui no slide, e que vocês respondam as perguntas. Assim, responder mentalmente, tá? Vocês vão ouvir e já vão começar a pensar sobre essas perguntas que eu tô fazendo. A gente não vai começar, vai responder, não vai anotar, cada um vai fazer a sua observação, mas não precisa me dar essa resposta agora, porque, como eu falei, a gente vai fazer um apanhado geral dessa aula junto depois com os outros professores das outras disciplinas. Mas dentro desse nosso tema aqui, a importância da água, eu quero que vocês observem bem essa foto. Então, vamos ver as 6 perguntas e depois eu volto a falar sobre essas fotos. A imagem que eu coloquei aí no slide para vocês representa moradores de uma vila na Índia, em 2003. O que você acha que essas pessoas estão fazendo? A partir da imagem, descreva como você imagina que seja esse lugar. Várias regiões do mundo sofrem diariamente com a falta de água potável. Para você, quais motivos levam a essa situação? Além da água doce, há grande disponibilidade de água salgada no planeta Terra. Conte aos colegas, ou não é nem contar, vocês comentam entre si, através do grupo da turma, né? O que você sabe sobre esse recurso? E antes mesmo, né, da gente continuar na reflexão dessas perguntas, eu quero falar com vocês sobre essa foto. Ela está no início do capítulo e com muito destaque. Então, eu resolvi pesquisar e passar para vocês o porquê dessa foto. Então, eu vi aqui, né, que tem o nome, né, do fotógrafo, pesquisei até encontrar e o porquê dessa foto. Então, eu vou falar para vocês. Pessoas se reúnem para obter água de um enorme poço na aldeia de Nativaragar, no estado indiano de Gujarat, no oeste da Índia, em 1º de junho de 2003. Nativaragar estava passando pela pior seca em mais de uma década. Barragens, lagoas e poços secaram nas partes oeste e norte de Gujarat, forçando as pessoas a esperar horas ao redor das lagoas das aldeias até que os tanques de águas irregulares do estado aparecessem.
Então, embora o governo estadual afirmasse que água era fornecida para todas as áreas, em muitas áreas remotas, as pessoas reclamaram que o fornecimento era muito baixo e muito irregular. A foto teve um grande impacto. Os jornais de Gujarat e de todo o país continuaram com a história. E o governo, de tanta pressão que teve sobre ele, se seguiu um abastecimento de água melhor e permanente para toda a aldeia. Então, o fotógrafo indiano é o Amitabh Dev. Então, assim, pela foto a gente viu, né, o desespero, né, das pessoas para conseguir pelo menos 1 galão de água ali, que são inúmeras pessoas, cada um com 1 galão ali, pelo menos para conseguir o mínimo, né, de água para poder sobreviver. Então, o consumo de água no mundo vem aumentando muito nos últimos anos. E a disponibilidade de água potável está diminuindo em decorrência de produção industrial, urbanização, irrigação. Então, percebemos como a água é vital para a existência e sobrevivência da vida humana. Então, agora nós vamos para um próximo tópico que eu vou falar, ainda sobre a importância da água, mas a gente vai falar sobre o ciclo da água. Então, eu quero que vocês vejam primeiro esse slide, tá? E agora, vocês vão olhando e eu vou explicando o que seria esse ciclo da água. Em virtude do calor do Sol, a água da superfície terrestre, presente nos rios, lagos, oceanos e no solo, evapora-se. Então, isto muda o seu estado de líquido para gasoso. Além disso, o organismo dos animais e das plantas, nos processos de respiração e transpiração, também elimina vapor de água, que vai também para a atmosfera. Quando o vapor de água da atmosfera se resfria, ele pode se condensar, ou seja, passar para o estado líquido, formando pequenas gotas que constituem as nuvens. Conforme essas gotas vão se reunindo, a nuvem vai se tornando mais densa e precipita. Então, a água volta à superfície na forma de chuva, granizo ou neve, de acordo com a temperatura do ar. Chuva, granizo ou neve podem cair diretamente em rios, lagos, represas ou oceanos. Elas ainda podem cair nos solos. Nesse caso, a água infiltra-se até se concentrar nos lençóis subterrâneos. Novamente, então, as águas da superfície terrestre são aquecidas, evaporam, condensam e precipitam. Então, como nós vimos, a quantidade de água no planeta Terra, ela é sempre a mesma. O que muda é o seu estado físico, sólido, líquido ou gasoso, e a sua distribuição pela superfície terrestre, que ora está num lugar, ora está em outro. Desde a antiguidade, a presença dos oceanos, rios e lagos exerceu importante influência na distribuição do desenvolvimento das sociedades humanas e, consequentemente, na organização do espaço geográfico. Grande parte das áreas urbanas e agrícolas se desenvolvem à margem dos rios e lagos. Por quê? Porque isso facilita a distribuição da água doce para o consumo da população urbana e rural e propicia o desenvolvimento da pesca e da irrigação. Além disso, as águas fluviais são importantes meios de transporte de pessoas e de mercadorias. Agora eu vou colocar uma série de slides aqui, de exemplos para vocês, de rios, importantes rios, aliás, que as pessoas começaram a povoar ao entorno por conta disso, da facilidade. Então, como primeiro exemplo aí, eu coloquei as margens do rio Nilo, que possibilitou o desenvolvimento de várias aldeias ao seu redor. Depois eu coloquei o povoamento das margens do Rio São Francisco, né? Você vê ali propício, né, para agropecuária e tudo mais ali. E eu coloquei aqui uma última foto, que é do Rio de Janeiro, que ali a gente tem um bom exemplo do porto da Praça Mauá, onde temos ali o porto, né, onde as embarcações, as grandes embarcações, vem para cá para mercadoria e tudo mais. Então, o que a gente vê é que a água é importante
o homem usufrui, mas ao mesmo tempo também essa ação do homem provoca a poluição dos rios, lagos, dos lençóis de água subterrâneos e até das nascentes, através do descarte de esgotos domésticos e industriais sem tratamento, produtos químicos usados na agricultura, que é levado pelas águas da chuva, desmatamento nas nascentes, o assoreamento de rios e a impermeabilização do solo. E aí eu coloco mais 2 slides, né, com mais 2 modelos ali, né? O descarte dos esgotos no primeiro slide e depois numa nascente, né? O desmatamento e o que faz ali na nascente. Logo lá na nascente, né? De onde tudo vem pra gente. E aí tem esse desmatamento, muitas das vezes até uma poluição também. Então, com isso, a gente tem um recurso muito importante, né? Vital até pra gente, mas que fica ameaçado. Segundo a ONU, em 2025, a disponibilidade de água para o consumo no planeta será 1/3 menor do que é o atual. Então, a gente precisa de ações imediatas, né, para serem tomadas, como a preservação de mananciais, tratamento dos esgotos, né, domésticos e industriais, tem que ter um controle mais rígido sobre isso, a despoluição de rios e córregos e principalmente o que nos cabe, né, o controle de desperdício de água. A gente também tem que fazer a nossa parte, que é isso que a gente também vai trabalhar aqui, vocês também em conjunto, se inteirando dentro do grupo da turma, né? Para poder ver o que a gente pode fazer. Então, aqui algumas medidas simples, né? Que a gente tem aqui, que é para a gente adotar no nosso dia a dia, que é para evitar o desperdício da água, né? Na nossa casa. Não lavar calçadas, carros ou bicicletas com água de mangueira. Mais uma vez, a gente sempre escuta, mas a gente tem que falar sempre, né? Fechar o chuveiro quando estiver ensaboando. Fechar a torneira quando estiver escovando os dentes. Estiver lavando a louça, ensaboa tudo, depois enxágua. E uma coisa que a gente tem que tentar fazer é o reuso da água, né? Por exemplo, a água da máquina de lavar, a gente vai usar para poder lavar as calçadas, até para lavar uma bicicleta, né? Quero agradecer a vocês. Muita atenção, muito obrigada pela atenção e me colocar à disposição também, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Muito obrigada.